Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tem como signo solar, ascendente, lunar ou alguma casa de grande potencial sob a constelação de Sagitário. Eu espero que sua vida esteja se encaminhando cada dia melhor, que nós possamos ser luz por onde passarmos. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa, sou uma capricorniana com ascendente em Gêmeos e estou aqui para evoluir junto com você. Agradecendo ao nosso Pai Criador, a esta egrégora cigana maravilhosa, essa cigana Isolda que tem mudado a minha vida e a vida de muitas pessoas com a permissão do nosso Pai Criador. Este é um vídeo para todo o mês de setembro, eu programei ele, para o mês de setembro, então você pode estar vivendo ou alguns dias após o mês ainda pode estar nas energias que eu vou falar aqui através dos oráculos. São 6 oráculos diferentes, então é uma leitura longa, tenha paciência e assista até o final. Claro que nem todas as energias são para você, porque são milhares de pessoas, então assim é um apanhado e o que não encaixa na sua rotina você agradece e entrega para o universo. Peço que você deixe o joinha, porque é assim que a plataforma digital entende que o nosso trabalho é honesto, é de responsabilidade, indica para mais pessoas, e assim o nosso canal vai crescendo e os comentários também, porque eu leio todos os comentários, tá bem? Vamos pedir ao tarô dos guardiões uma energia para Sagitário. E quem vem nessa energia é Rosa Caveira. Bem, observem que o rosto dela tem duas partes. Um rosto comum de uma mulher maquiada e o outro, está numa caveira, não é isso? Então, o que está falando aqui? De opostos. Está falando com você, Sagitário, que é uma pessoa naturalmente modesta, bem educada, leal nos seus negócios, uma pessoa que é digno, que todos respeitam, tá? É uma pessoa que encanta pelo seu jeito de ser, pela sua positividade e a forma como você trata, no lado profissional as coisas, faz de você uma pessoa assim que impõe respeito. Agora, você deve tomar cuidado, porque no seu meio existe uma pessoa interesseira, ciumenta, que faz de tudo para subir na vida, inclusive pisando na sua cabeça ou na cabeça das pessoas à sua volta. E o pior de tudo é que depois que ela apronta, chora, finge-se de vítima porque ela não quer ser punida e nem julgada. Então, com certeza, Sagitário, você está sendo vítima de uma manipulação, tá bem? Se isso não é para você, pode ser espelhado para alguém que vive próximo a você. Mas que existe algum tipo de engano, de manipulação, isso existe. Vamos lá, jovens bruxas, o que tem a dizer para Sagitário? Carta número 40. Esqueci de dar o número da carta da Rosa Caveira. É 12, tá? Tem muita gente perguntando o número de cartas. E essa daqui, a carta do trono, é a carta de número 45. Então, já tem duas cartas, 12 e 45. E essa lâmina do trono me diz, Sagitário, que o seu potencial é infinito. Até parece assim, coisa que todo mundo diz, porque Sagitário é muito audacioso. Mas eu te digo uma coisa, você neste momento é um rei ou uma rainha de muito poder. É uma pessoa complexa, mas ao mesmo tempo gentil, de valor, justa, magnânima, ou qualquer outra situação que você queira colocar aqui a palavra que eu não sei expressar, porque eu não te conheço a fundo. A razão pela qual as bruxas estão dizendo que você não pode ter tudo porque tem medo, ou alguém está dizendo que você, te jogando para baixo, dizendo que você não pode, é porque essa pessoa tem medo de você. Sabe do teu potencial, sabe das tuas qualidades, está tentando te inferiorizar para que você não mostre quem você realmente é.
É triste, né, as pessoas que fazem isso com a outra, eu acho isso um absurdo. Mas enfim, né, desde que o mundo é mundo que a coisa é assim. Peço ao tarô Zen de Osho que mande uma ou duas energias, mandou 3. Eita, quer falar com vocês mesmo, né, Sagitário? Vamos ver. Caiu primeiro a carta da consciência, lâmina de número 7. E aqui eu digo a você, Sagitário, que a sua mente está sobrecarregada por lembranças do passado, sobrecarregada com os sonhos do futuro, e você vai vivendo aí no seu nível mínimo. Por que você não está vivendo no máximo, hein, Sagitário? Por que a tua chama está fraquinha? Porque se você precisa começar a deixar de lado os pensamentos, a poeira que você acumulou no passado, e aí sim a sua chama vai se erguer, límpida, clara, viva e jovem. A sua vida como um todo se transformará em uma chama sem fumaça. Isto sim é ter consciência, Sagita. Olha aí o que Osho vem falar. Depois vem a carta da completude, carta de número 21. E esse deve ser seu jeito zen, não dizer as coisas até o fim. Vamos acabar com isso, vamos pôr as coisas em pratos limpos, Sagitário. Você precisa compreender que às vezes coisas que não são ditas ficam guardadas aí no seu interior e você acaba fazendo com que essas palavras não ditas ou essas situações não finalizadas se somatizem e se transformem em doenças. Você precisa chegar ao fim de tudo, resolver, montar as peças do quebra-cabeça e finalizar situações e pessoas da sua vida. A próxima carta que veio é a carta do deixando ir. Lembrando que você é essa gota que se junta à água na imensidão do lago, ou do rio, ou do mar. Você precisa compreender que você faz parte de algo muito maior. Que você não precisa de julgamentos, nem de limites, mas sim de sentir-se pleno, completo. Você é criado para ser feliz, para se conectar ao seu Criador. E fecha com a carta de quem? A carta do Criador, convidando você a fazer parte do universo, convidando você para meditar, se conectar, projetar aqui, projetar essa chama que vai do amarelo até o vermelho, projetando para o universo suas angústias, seus medos, seus anseios. Faça brilhar a sua luz, Sagitário. Não se deixe apagar por pessoas que querem que você se sinta inferior quando você não é. Peço uma energia, ou 2, 3, não sei, a bruxa de Évora que sabe, ao tarô da bruxa de Évora. Gente, ela tá boazinha com vocês? Mandou só 2 energias? Deixa eu ver o que ela mandou aqui. As de ouros e cavaleiro de paus. Não precisava mandar mais nada também, né, bruxa de Évora? Porque com essas 2 lâminas, o que mais que Sagitário precisa? Por que eu tô dizendo isso? Porque esse As de ouros, ele fala de uma oportunidade para você recomeçar, principalmente na área material, na área financeira. E não permita que nada te impeça, porque a sorte, a abundância estão do seu lado, Sagitário.
Mais uma vez eu te digo, se alguém está dizendo que você não é capaz, se alguém está querendo te puxar para trás, é uma pessoa invejosa ou com medo do seu potencial. E você não deve permitir que isso aconteça. E esse cavaleiro de paus aqui, ó, ele vem no seu jogo falando para você usar suas armas para enfrentar os desafios e os problemas que apareçam nesse mês de setembro. Porque você está pronto para colher conquistas, finalizar projetos, ser bem-sucedido. E isso graças ao teu esforço, à tua determinação e à tua coragem. E vai ser muito rápido. Você só deve prestar atenção para não tropeçar no caminho devido a pessoas que querem te puxar para trás. Então, Sagitário, esse mês de setembro é o mês de você se adaptar a essas mudanças que vem à sua vida, essa oportunidade que vem aqui de ser feliz. Cartas astrológicas, norte, sul, leste, oeste para Sagitário. Cartas astrológicas, norte, sul, leste, oeste para Sagitário. Deixa eu ver o que veio aqui. Norte, Quiron, a cura. Sul, a chave. Leste, a chama. Oeste, os desafios. E mandou uma mensagem extra da porta. E eu vou aceitar, porque quando cai da minha mão, algum motivo existe, né, para lâmina cair. Algum recado tem. Vamos começar então com o norte, que é a energia que te leva adiante nesse mês de setembro. E vem a carta aqui de número 25, a cura. Eu já peço para você ir meditando ou parar o vídeo e quiser imprimir essa imagem, se estiver doente, coloque ao lado da cama e vocês vão sentir a melhora. Porque esta carta pede para você estar em sintonia com o seu poder de cura. Eu lembro que Quiron foi um centauro mitológico que nasceu aleijado e que depois, por bênção dos deuses, ele se tornou o curador ferido, aquele que tem a capacidade de curar, de se superar. Então aqui eu falo para você da necessidade de você curar a si mesmo, resolver algumas situações com outras pessoas e que você tem capacidade para isso, Sagitário. Quanto à sua carreira, à sua vocação, eu falo aqui com sagitarianos que estão relacionados à cura, seja terapeuta, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, sabe? Todos vocês estão num poder máximo nesse mês de setembro. E quando eu falo aqui de casamento, relações familiares, vem aí uma cura, um processo, tá? De harmonia que vocês vão experimentar. De toda forma, vem aqui um alívio para suas feridas físicas, mentais e emocionais. Lembrando que você está em sintonia com o seu poder de cura. Repita isso ao longo do dia. Eu estou em sintonia com o meu poder de cura. Eu estou em sintonia com o meu poder de cura. Eu estou em sintonia com o meu poder de cura. A lâmina de número 41 vem no seu caminhar, nos seus caminhos, nos seus pés, que é o sul. E vem a carta da chave. Alguém do signo de Touro pode estar te ajudando nesta caminhada aí. E aqui a chave te ensina a buscar a origem das coisas, conectar-se à mais elevada das leis naturais, a lei do um, a lei que não se pode compreender, mas que estamos sempre buscando. No nosso crescimento evolutivo, devemos aprender as leis que regem a natureza, como tudo funciona. E você, Sagitário, está num mês que deve observar tudo à sua volta. Os pequenos detalhes, os acontecimentos, as pessoas, porque você deve se tornar mais consciente para que a chave vire e você possa acessar um novo nível, um nível mais elevado. O que te impede de fazer isso?
Olhe para essa carta. Prossiga na sua busca espiritual e você vai enxergar pistas para tudo que é sublime que está à sua volta. Você tem uma missão a longo prazo, aprender as leis naturais da vida, porque sempre há que se buscar o mais elevado, sempre. Não se contentar com o que temos. No seu leste, nas suas habilidades, vem a lâmina de número 52, a lâmina da chama. E aqui eu estou falando com alguém que pode ser ajudado por uma pessoa do signo de Áries, ou que já faz parte da sua vida. E ela te convida a despertar a centelha divina que vive dentro de você. Uma chance de brilhar e de viver, de reacender essa chama dentro de você, de ancorar a sua espiritualidade e que com a ajuda dessa chama divina, dessa centelha de energia, você vai conquistar tudo o que quiser, seja na profissão, nos relacionamentos, na tua saúde. Nas finalizações e concretizações dos seus projetos, nós temos a lâmina de número 21, é a lâmina de Saturno ligada aos desafios. E aqui vem a limitação, vem o Senhor do Karma. Porque a gente sabe, né, Sagita, que todos nós estamos aqui em diferentes níveis, sob leis que nos limitam, regras, restrições que não podemos escapar. Que muitas vezes nós somos inflexíveis, mas nós precisamos aderir a princípios, valores e moralidades. Para que possamos atravessar as dificuldades, nós precisamos conhecer essas leis, nos fortalecermos, nos tornarmos maduros e responsáveis. Saturno fala de senso moral. Não sei qual a pergunta que te trouxe até aqui, mas a resposta de Saturno é não. Você precisa administrar as dificuldades e limitações da sua vida. É uma carta boa de se olhar para quem tem dificuldade em dizer não, porque quer agradar os outros. Então, assim, você precisa, Sagitário, filtrar o que te pedem. E se for preciso dizer não, diga, porque dizer não também é um ato de amor. Dizer não também é educar aquela pessoa que abusa da sua boa vontade, da sua generosidade. Então, aprenda a dizer N-A-O-T-I-O. Não! É preciso aprender. E ele manda como carta bônus a carta de número 47, que é a carta da porta. Que porta é essa, Marisa? Ó, você pequenininho aqui, ó. A porta é grande, hein? Pois é. E aqui diz que você tá pronto para passar de nível. Você vem aí ao seu encontro algo brilhante, algo que vai te trazer êxito. E isso é só o começo do caminho. Porque aqui, se você não der o próximo passo para dentro dessa porta, você vai ficar limitado e infeliz. E aqui você está pronto para seguir por um caminho maravilhoso, tá vendo? Ó, aqui você vinha nesse caminho aqui só azulzinho, né? Aí você chegou aqui na porta que se abriu, que são asas de anjos. E você tem tudo isso aqui para descobrir, para descortinar, para investir. Então vem algo aí, Sagitário, um desafio muito maior, mas com muito êxito, com muita felicidade. Gratidão às cartas astrológicas. E agora eu vou embaralhar o tarô da Cigana Isolda. Já eu vou virar a câmera, vou pedir licença para vocês visualizarem as cartas que eu vou colocar sobre a mesa. Carta do arco-íris. Já chega com alerta, Cigana Isolda. Essa não tem papa na língua.
A matéria, a cigana. Que mais? Gostaram das flores que eu fiz o arranjo? Amarelo e branco, margaridas, crisântemos e botões de rosas brancas. Para trazer paz, prosperidade nesse mês de setembro, saúde. Carta da magia, carta do aviso, carta da chuva. Carta das perdas. Fundo do baralho, as alegrias. Peço licença, vou dar uma viradinha aqui para vocês verem. Aí, todas as cartas. Pego a minha adaga mágica, meu atame, para cortar qualquer mal que possa ter na vida, pedir a Deus misericórdia, para que Sagitário tenha um bom mês de setembro e possa resolver as demandas necessárias dentro dos seus padrões morais de autoconsciência e autoevolução. Essa carta da serpente, que vem como base energética aqui do seu jogo, ela fala que você precisa ter cuidado onde pisa, ser prudente, se acalmar e analisar tudo. Observe o que está acontecendo à sua volta. Não é que coisas ruins vão acontecer, mas se você estiver esperto, se manter seguro, ter sabedoria e não agir no impulso, você vai conseguir passar esse mês em águas calmas. Porque eu sinto aqui alguns sagitarianos agitados e essa consumição pode te levar para caminhos ruins. Você pode fazer uma escolha ruim por falta de calma. E eu te digo aqui, precipitação vai te deixar em situações complicadas. Então, presta atenção aí, Sagitário, para não enfiar os pés pelas mãos. Para quem está num relacionamento e acha que não tá bom, eu digo que não é hora para você terminar. Você pode tomar uma decisão dessa e vai se arrepender. E aí não vai ter volta. Então, pensa calmamente, o que você espera dessa pessoa, tá? O que essa relação te impede de caminhar? Vamos conversar, vamos aparar as arestas com calma. Porque se pedir o fim, não vai ter volta, vai se arrepender, tô te avisando. Para você que tá sozinho, eu tô vendo muita energia só sexual, não tem amor. Mas a culpa não é das pessoas. É você que tem explosão de sentimentos, que fica assistindo filme pornográfico, que sofre obsessão, terror noturno, paralisia do sono, e aí sai com A, B, C, depois fica perdido, não sabe o que fazer. Então, se você está procurando por algo mais sério, faça uma limpeza de aura, me procure para eu te direcionar naquilo que é necessário, faça uma terapia. E projete para o universo a pessoa que você quer encontrar, uma pessoa que te complete, que faça sentido na sua vida. Na questão de trabalho e carreira, aqui mora o verdadeiro perigo. Você está se abrindo demais com pessoas que não merecem. Conversinha paralela, e aí o seu nome vai sobrar na fita. Eita, Sagitário, eita, Lelê, né? Como diz o povo, fubá tá cozinhando. Muitos de vocês estão pressionados com uma carga de atividade pesada e precisa procurar o equilíbrio, ter calma para não estourar com as pessoas que não merecem. Então, aqui no trabalho, vocês estão pisando em ovos e ovos de cobra, de serpente, tá bom? Para quem tá desempregado, para de atirar para todo lado. Você tá se comportando nas entrevistas parecendo um doido, alguém que tá desesperado. Essa não é a solução. É preciso ir com calma, é preciso mostrar suas habilidades, respirar, passar segurança e confiança nas entrevistas.
Essa serpente apareceu aqui no seu jogo como um alerta para você ter atenção na forma como você está conduzindo sua vida, principalmente no seu falar. Você está criando armadilhas para você mesmo cair. Então, ó, acorda aí, Sagitário. Fundo do seu baralho fala de mentiras, de decepções, de uma calúnia. E aqui fala também de muito sexo. Rapaz, tu tá pegando fogo, tá parecendo um piromaníaco, né? Vamos sossegar aqui, vamos nos acalmar, vamos meditar. Sexo é bom, mas em demasia também, né? Suja todo o seu campo áurico. Quando eu olho as cartas aqui de entorno, eu digo a você que tem uma energia aqui de problemas financeiros, que alguém vai te trair por causa de ganância, de dinheiro, é uma pessoa sem escrúpulos e é uma mulher. E ela usa o sexo para te dominar e tá só que toma teu dinheiro. Acorda, criança, para de ser inocente, você não precisa pagar para ter sexo, não. E eu vejo aqui que neste momento essa mulher só tem interesse mesmo sexual, tá? Eu vejo também uma traição, tem gente com um amante secreto, né? Tem um relacionamento em casa, mas está traindo o companheiro, a companheira. Isso não vai prestar, eu tô dizendo que vai dar chabu, tá? Existe também aqui uma energia para Sagitário. Cuidado, hein? Com quem você sai, principalmente desconhecido, pode rolar abuso e ferimento. Ui! Você pode ser vítima aí de um Boa Noite Cinderela e acordar todo lascado, né? Aqui ó, aponta exames e tudo mais. Vai ter corpo de delito e escambau de bico. Então, já fique esperto, né? Alerta dado, acho que saiu isso para Gêmeos também, eu fiquei assim, chocada, nunca vi isso nas minhas leituras, né? Mas como hoje em dia tem muita mente perversa, na certa a cigana já está alertando. Vejo também você descobrindo uma traição ou sendo descoberto, trazendo grande instabilidade na sua vida. Vai mudar toda uma situação, tô te avisando que quem tá traindo, abre o olho que a coisa pode ficar feia aí na sua vida. Cigana, me dá mais 3 cartas para clarificar esse jogo que eu fiquei um pouco confusa. Jogo tenso, energia do mal aí. Clarifica, Cigana Isolda. A vida de Sagitário. Ó, carta da raposa. Eita, que tem alerta, hein, Sagitário? Meizinho difícil. Tá bom na área do trabalho, mas na área aí sexual a coisa não tá gata, não. Inclusive a raposa cai em cima da serpente. Tem perigo no seu caminho sexual aí. Uau, uau, uau. Que mais, cigana? Ou a senhora acha que já chega de alerta? O aliado, e pode ser uma pessoa amiga, viu? Que vai fazer isso com você. Vai haver uma grande transformação nessa amizade. Ó, vai parar até na justiça. Meu Deus do céu. A coisa não vai ser pequena, não. É um amigo, ele se faz de amigo, mas ele é falso. Ele é interesseiro. E é uma situação bem ruim. E se você não for alerta, ele vai concretizar esse plano de te ferrar de verde e amarelo. Menino, menina, acorda. Aí você está numa armadilha, precisa agir rápido. E tome cuidado também com o estelionato, para não ser enganado em algum papel, alguma coisa que você vai assinar. Sagitário, que alerta é esse? Abre os 2 olhos. Reza, ora, toma banho, se conecta com Deus, porque a energia aqui tá, que tá. Eu convido você a orar, né? Pedindo a Deus, aos anjos, às energias de luz, que abrandem essa energia. Nossa Senhora. Eu corto esse mal
essa usura, essa maldade visível dos caminhos de Sagitário. Que nós possamos agradecer a Deus pelo livramento, agradecermos a Deus pelas vitórias no campo profissional, familiar, mas nos livre desse mal. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão.